Desde que me casei com Gustavo, deixei meus sonhos guardados numa gaveta que parecia invisível. Ele nunca gostou das minhas ideias, dos meus planos, da minha vontade de crescer. Sempre dizia que o mundo era cruel demais para quem sonhava alto demais, que eu precisava ser mais realista. E eu, por amor, fui acreditando naquela mentira. Não era fácil perceber como o amor podia ser também uma prisão. Trabalhava como auxiliar administrativa numa empresa pequena, um lugar onde meu talento e minhas ambições não tinham espaço para crescer. A rotina era repetitiva e cada dia parecia mais pesado, mas eu precisava do emprego para manter as contas em dia. Por trás do uniforme simples e do sorriso tímido, havia uma vontade enorme de falar, de inspirar, de mostrar que eu podia ser muito mais. Quando era menina, passava horas no meu quarto, fingindo dar palestras para uma audiência imaginária. Pegava a escova de cabelo como se fosse um microfone e falava sozinha, treinando frases e gestos. Era meu momento de liberdade, meu sonho secreto. Mas com o tempo, a voz de Gustavo foi se tornando mais alta dentro de casa, abafando a minha. Sempre que eu tentava compartilhar um pouco desse sonho com ele, era recebida com risadas e desprezo. Você? Com esse jeito de interior, essa voz fina, vai falar para quem? Ele dizia com um sorriso cínico. Eu tentava argumentar, mas a maioria das vezes calava, porque achava que, para manter a paz, o amor, precisava deixar aquilo para lá. Foram quase 8 anos vivendo assim, como um pássaro preso numa gaiola dourada. Nunca me bateu, mas as palavras dele doíam mais que qualquer agressão física. Você não nasceu para isso, aceita logo. Essa frase se repetia como um mantra cruel que eu não conseguia tirar da cabeça. Com o tempo, comecei a acreditar que minhas ideias eram bobas, insignificantes, um desperdício de tempo. Gustavo me chamava de sonhadora boba, mulher sem foco, e dizia que eu nunca chegaria a lugar algum. Quanto mais eu pensava em mudar, em tentar algo novo, mais ele apertava os grilhões invisíveis que me prendiam à insegurança. O pior era o silêncio dos meus próprios medos, que eu alimentava sem perceber. Ficava acordada à noite, me perguntando se eu era mesmo capaz. A dúvida corroía minha alma, e a vontade de desistir era enorme. Mas tudo mudou numa tarde comum, quando minha colega Vanessa me chamou para um evento da empresa. Era um painel sobre mulheres em cargos de liderança, um tema que fazia meu coração disparar só de ouvir. Fui sem contar para Gustavo, escondi a ida como se fosse um segredo proibido. No evento, fui surpreendida. Mulheres incríveis, fortes, contavam suas histórias de luta, de quedas e vitórias. Pela primeira vez em muito tempo, senti uma faísca dentro de mim, uma vontade viva de ser mais do que apenas uma sombra na minha própria vida. Voltei para casa com o coração em chamas, uma inquietação que não me deixou dormir. Fiquei horas deitada no sofá, encarando o teto, revivendo aquelas histórias, aquela força. Uma das palestrantes disse algo que ficou gravado na minha alma. Não é a voz que você tem, é a coragem de usá-la. Aquela frase destrancou uma porta que eu nem sabia que estava trancada dentro de mim. Naquela semana, me inscreve escondida num curso de oratória online. Acordava às 5 da manhã para estudar, treinava na frente do espelho, gravava vídeos para analisar minha expressão, lia tudo que podia sobre comunicação e liderança. Cada pequeno avanço me trazia uma mistura de medo e esperança. Quanto mais eu avançava, mais Gustavo se irritava. Ele ria e zombava do meu esforço. Vai virar blogueirinha agora, dizia, com sarcasmo, observando meus cadernos cheios de anotações e os vídeos que eu fazia. Palestrante? Só se for de vergonha alheia. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça como um veneno. Você vai passar vergonha. Mas eu não desisti. A vontade de ser ouvida era maior que o medo. E então, um dia, Vanessa me ligou, a voz animada, dizendo que no próximo evento da empresa haveria uma abertura para palestrantes convidados. Ela achava que eu deveria tentar. Meu coração quase saiu pela boca. Tremi só de pensar naquela possibilidade, na chance de realmente subir naquele palco, de expor minha voz para um público real. Aceitei. Queria fazer direito. Queria provar para mim mesma que eu podia. Durante os ensaios em casa,
Gustavo não poupava sarcasmo e zombaria. Imitava meu nervosismo, ria alto, filmava minhas falas e mostrava para os amigos como se eu fosse uma piada ambulante. Cada risada deles era como uma lâmina afiada cortando minha confiança. As noites antes do evento eram as piores. Quando ele não estava em casa, eu chorava baixinho, sentindo o peso da solidão. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim queimava mais forte. A força que eu estava descobrindo precisava sair. Na véspera do evento, ele soltou a frase que queimou minha alma e me deu ainda mais força. Vai lá passar vergonha. Quero só ver quem vai aplaudir essa palhaçada. Virei para o lado da cama, engoli o choro, mas não chorei. Pela primeira vez em muitos anos, não chorei. Aquela noite eu dormi com o coração dividido entre o medo do fracasso e a esperança de que algo maior me esperava do outro lado. O dia da palestra amanheceu cinza, como se o céu estivesse segurando a respiração junto comigo. Acordei cedo, mas a inquietação não me deixava em paz. Minhas mãos tremiam de um jeito que parecia traição, quase impossível segurar a xícara de café sem derramar. No espelho do banheiro, encontrei um rosto que mal reconhecia. Não mais a mulher resignada de antes, mas alguém com medo, sim, mas também com uma força invisível pulsando por dentro. No café da manhã, Gustavo estava lá, como sempre, impassível e distante. Ele mexia na comida com um olhar vago, quase não notando minha presença, mas não deixou de lançar uma frase venenosa. Você vai ver como é diferente quando tiver que encarar a plateia. Vai congelar. Vão rir da sua cara. Meus olhos o encararam por um instante, sem encontrar espaço para a raiva. Era como se aquela indiferença dele fosse um peso mais doloroso que qualquer palavra. Respirei fundo, tentando silenciar o turbilhão de emoções. Era o momento de me manter firme. Com a bolsa pendurada no ombro, segui para o evento. Vanessa estava à minha espera na entrada, com um sorriso que era como um porto seguro em meio à tempestade. Você vai arrasar, Ju. Sua história merece ser ouvida. Caminhando pelos corredores da empresa, meus passos ecoavam no silêncio, e minha mente repetia as palavras que ensaiei milhares de vezes. Ao entrar na sala onde a palestra seria realizada, fui tomada por uma mistura de ansiedade e uma estranha sensação de pertencimento. A plateia já começava a se acomodar. Nos bastidores, sentei-me com o coração batendo acelerado, observando as outras mulheres que também estavam prestes a subir no palco. Elas estavam impecáveis, confiantes, com aquele brilho nos olhos de quem já se conhece vencedora. Olhei para meu blazer simples, para a roupa que peguei emprestada da Vanessa, e por um instante o medo sussurrou: você não é uma delas. Foi um momento de dúvida, uma batalha silenciosa entre o querer desistir e o desejo de provar para mim mesma que eu podia. Lembrei da menina que sonhava sozinha no quarto, da escova de cabelo que se tornava microfone, da promessa que fiz para mim mesma de não calar mais. Quando meu nome foi chamado, o mundo parecia diminuir até ficar só eu e aquele palco iluminado. Minhas pernas fraquejaram, mas cada passo era uma vitória contra o medo que tentou me paralisar tantas vezes. O silêncio tomou conta da sala enquanto eu encarava os rostos atentos. A luz forte me cegava, e a boca seca ameaçava calar minha voz. Mas comecei, com a verdade como única arma. Meu nome é Juliana. Fui ensinada a me calar, a achar que minha voz não importava. Mas hoje estou aqui para contar como descobri que até um sussurro pode ter força. As palavras saíam mais firmes do que eu imaginava. Cada frase era uma batalha vencida contra o medo e a dúvida. Contei sobre o emprego simples, sobre o casamento que me sufocava, sobre as vezes que me chamaram de sonhadora boba. Sentia que cada pessoa ali presente se conectava com minha história. Via olhares emocionados, mãos apertando as dos vizinhos, algumas lágrimas discretas. A energia da plateia me envolvia, dando força para continuar. Quando terminei, um silêncio pesado caiu sobre o ambiente, como se todos absorvessem aquela mensagem. Por um momento, temi que o pior tivesse acontecido. Mas então uma mulher na primeira fila começou a bater palmas. Logo outra. Em instantes, a sala inteira estava de pé,
batendo palmas com uma intensidade que parecia abraçar minha alma. Olhei para o fundo da sala e o vi. Gustavo, de braços cruzados, a expressão fechada, engolindo seco. O deboche havia desaparecido. No lugar dele, uma surpresa silenciosa, talvez até um medo do que ele testemunhava. Não chorei. Respirei fundo e deixei que aquela energia me preenchesse, sabendo que, finalmente, estava vivendo minha verdade. Os dias que se seguiram à palestra foram uma mistura avassaladora de emoções para Juliana. Ela mal conseguia processar o que havia acontecido, como se uma porta que esteve trancada por anos finalmente tivesse se aberto, e uma nova vida estivesse começando ali, naquele instante. As mensagens começaram a chegar sem parar. Amigos, conhecidos e até pessoas que ela nunca tinha visto mandavam palavras de apoio, histórias parecidas, convites para participar de outros eventos. A voz de Juliana, antes tímida e sufocada, começava a ecoar mais longe do que ela jamais imaginara. Vanessa esteve ao seu lado durante todo o tempo, vibrando a cada conquista, como uma irmã que vê a melhor amiga finalmente se libertar. Você está finalmente sendo vista do jeito que merece, dizia ela, com o brilho no olhar que refletia orgulho e esperança. Mas nem tudo era festa. Em casa, a situação era outra. Gustavo parecia perdido, um homem que de repente se deparava com uma mulher que ele pensava conhecer, mas que agora estava irreconhecível para ele. O silêncio dele era como uma parede que o separava cada vez mais. Por dias, ele evitou falar sobre a palestra, evitando qualquer conversa profunda, como se tivesse medo de encarar o que aquela mudança significava para ele e para o casamento deles. Juliana sentia essa distância como uma dor constante, mas também como um sinal de que nada mais seria como antes. Numa noite particularmente fria, Gustavo apareceu na sala, os olhos baixos e o rosto fechado, uma expressão que Juliana nunca tinha visto nele antes. Um misto de vergonha, arrependimento e confusão. Eles se sentaram em silêncio, a tensão preenchendo o ar como uma tempestade prestes a desabar. Finalmente, ele quebrou o silêncio, a voz baixa e quase hesitante. Eu ri porque achei que você não fosse capaz. Achei que tudo isso fosse uma fantasia, uma brincadeira sua. Mas você me surpreendeu. Nunca imaginei que tivesse essa coragem. Juliana sentiu o peso daquelas palavras. Foram anos escutando desprezo e zombaria, noites em que se sentiu invisível e inútil. Mas agora, diante daquela vulnerabilidade inesperada, algo dentro dela mudou. Gustavo, eu não mudei por você, respondeu, a voz firme, mas sem rancor. Eu mudei por mim. Por tudo que eu sempre quis ser e nunca deixaram eu ser. Se você não consegue aceitar isso, talvez seja a hora de repensar o que realmente somos um para o outro. Ele não falou mais nada. Ficou olhando para o chão, como se aquela verdade fosse pesada demais para carregar. O silêncio que se seguiu foi carregado, mas ao mesmo tempo libertador. Nos dias seguintes, Juliana tomou uma decisão definitiva. Não deixaria mais que o medo, a dúvida ou a opinião de Gustavo a controlassem. Com o apoio de Vanessa e das mulheres que conhecera naquele evento, ela começou a construir sua nova vida, tijolo por tijolo, palestra por palestra. Cada apresentação era uma vitória pessoal, um passo firme em direção a uma Juliana mais confiante e autêntica. A voz que antes tremia agora ecoava forte e clara em salas cada vez maiores, e com cada palavra dita, ela se fortalecia mais. Enquanto isso, Gustavo parecia se afundar na própria amargura. O homem que antes controlava, que menosprezava e que fazia Juliana duvidar de si mesma, se tornava uma sombra distante, incapaz de acompanhar o ritmo da mulher que ela estava se tornando. Depois de alguns meses, a decisão de se separarem foi dolorosa, mas inevitável. Foram dias de lembranças, de mágoas, mas também de esperança. Juliana sentiu que, pela primeira vez, era dona do seu próprio destino. Hoje, olhando para trás, ela sabe que aquela primeira palestra foi seu verdadeiro renascimento. O dia em que, diante de tantas dúvidas, medo e críticas, todos se levantaram para aplaudi-la não foi só um reconhecimento público, foi o momento em que ela finalmente se levantou para si mesma. E a lição que Juliana compartilha com todos que ouvem sua história é clara e poderosa: nunca permita que ninguém defina seu valor.
O poder verdadeiro está na coragem de usar sua voz, mesmo quando todos ao seu redor duvidam. Ela sorri, lembrando do olhar de Gustavo naquela sala, da surpresa e do medo que ele tentou esconder. Agora, Juliana sabe que sua voz não pode mais ser silenciada, e que aquele palco foi apenas o começo de uma jornada que ainda tem muito para revelar. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!